Ixi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para vocês. Que bom que estamos juntos outra vez. Então, no quarto encontro para falar sobre astrologia esotérica ou astrologia oculta. Estou falando de astrologia esotérica com S, não astrologia esotérica com X. A diferença é a com X, né? É para fora, para o mundo. Com S é interna, mas é a astrologia oculta. Como eu estava expondo antes, vocês devem ter visto, existem muitos métodos astrológicos no mundo, né? Teve o egípcio, o indiano, o chinês, o árabe da Babilônia, né, o grego, e daí foi para o mundo. Vocês estão ouvindo barulho? Porque aqui atrás é uma favela, entendeu? Então é isso aí, esse barulho o tempo todo, faz parte. Então, queridos, a astrologia está no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E tem orientais, já foi religião em muitos lugares. Por exemplo, hoje nós brasileiros, a gente se espanta que o Brasil um dia teve uma religião imposta pelo catolicismo, né? Então, quem não era católico ia para fogueira, ia preso, ia tudo, né? Então, mas teve época que a religião de Estado era a astrologia. Eram esses métodos astrológicos, né? Por isso que ele chegou a se tornar tão conhecido. Então, você vê assim, mapas astrais nos templos, nos vasos, no chão, em todo lugar, nos tecidos de seda, em vários lugares tem. Então hoje nós sabemos o que acontecia naquela época porque houve esses registros. Então a astrologia ela foi do Egito para a Babilônia. Então, chegando lá, quando houve o Alexandre o Grande, aquele grande herói grego, maravilhoso, nossa, eu lembro quando eu era menina, eu ouvia falar de Alexandre o Grande e ficava apaixonada. Nossa, o máximo, Alexandre o Grande. Depois teve o filme de Hollywood, nossa, então só nos animou mais de falar sobre ele. E ele levou para a Babilônia toda a cultura helênica e tudo que ele ia passando. Ele tinha passado no Egito, então ele levou essa cultura para a Babilônia, que era também da Grécia, misturou os deuses gregos com os deuses egípcios e começou uma nova quase astrologia que nós conhecemos hoje. Ele não conseguiu fazer isso na Índia, porque ele morreu antes, né? Mas ele tentou chegar na Índia também. Então, esses grandes guerreiros levavam consigo o conhecimento que eles tinham. Então, as guerras sempre foram isso, guerras não é só de captar dinheiro, levar alguma coisa assim, não. Essas guerras, elas também eram uma forma de levar a cultura. Então, chegava num país e trazia a cultura dele. Então, ele trouxe para o Egito a cultura da Grécia, né? O Alexandre, ele era filho, né, do Filipe da Macedônia, que hoje em dia é ao lado da Grécia, assim, uma cidade, né, ali perto, né? Estive lá. Então, quando ele foi para a Babilônia, ele fez a mesma coisa. Ele pegou tudo que ele sabia da Grécia, tudo que ele sabia do Egito, e levou para lá. Não ele pessoalmente, não. Os sábios que ele levava, os administradores, os professores, ele juntava tudo e deixava os gregos, levava o egípcio, levava o macedônio. Ele ia fazendo essa mistura. Ele fez uma grande miscigenação de raças e assim divulgou a cultura helênica para o mundo.
Foi muito rápido que se fez isso. E nunca ninguém tinha feito isso antes. Né? Porque antes os grandes imperadores, eles roubavam, pegavam todo o espólio da guerra e depois voltavam para os seus países. Não, ele deixava alguém da confiança dele dirigir naquele país vencido para impor a cultura dele. Então, foi uma cultura misturada, miscigenada. Isso é muito interessante. Então, com essas coisas, ele preservou muitos conhecimentos, tanto da língua grega, né, do alfabeto grego, como do egípcio. Porque ele levou também, depois os soldados dele voltaram para a Grécia e levaram aquele conhecimento que eles estavam aprendendo nessas viagens. Entre esses conhecimentos, evidentemente, a astrologia. Como a astrologia era uma religião em todos os lugares, mas não tinha esse nome, a astrologia, ele foi ter esse nome na Babilônia, né? Era a religião de Estado, porque os deuses, o Vênus, Marte, Urano, Plutão, eram como deuses vivos. Né? O deus Sol, Hélio, ele tinha um dos maiores templos de todos os templos na Grécia, uma estátua enorme de ouro que existia lá e o povo ia lá consultar as sacerdotisas, tanto na adivinhação quanto para fazer os mapas com os sábios, né? Que eram os sábios que faziam isso. No Egito era a mesma coisa, né? Osíris, Ísis. Então esses deuses foram como esses mitos, eram deuses, como vivos mesmo. Quando se falava de Saturno, de Netuno, de Júpiter, está falando de um ser. Como hoje você fala de Jesus, você fala de Deus, como os indianos falam de Krishna. Então, uma vez, um indiano estava me contando a história de Krishna, eu falei, mas ele existiu, né? Que é anterior, 4.000 anos antes de Cristo. Então, existiu. Aí começou a contar a história de toda a descendência da Índia. Foi assim que eu fui aprendendo sobre os deuses indianos, né? Então, a Índia também tinha esses deuses, todos eram vivos, eram seres que as pessoas temiam e respeitavam. Então, eu entendo que hoje em dia as pessoas ainda mantêm inconscientemente um certo respeito por essas forças celestes. Mas hoje em dia nós, seres humanos da era de Aquário, entendemos que não são deuses. Então de deuses eles passaram a ser mitos, quer dizer, faz parte de um inconsciente coletivo. Representa um aspecto do ser humano que, aos poucos, nesse girar de milênios, as qualidades desses mitos, desses seres, que eles individualizaram para poder explicar, foi entrando dentro de nós. Então, nós fomos absorvendo essas qualidades, né? Então, como eu falei no primeiro ponto que nós tivemos sobre isso, que eles tinham 7 senhores do destino, grandes 7. Antes de Osíris chegar na Terra, já existia 7 senhores do destino. Então, hoje em dia a gente entende que esses 7 senhores do destino vieram da onde? De Atlântida. Fundou Atlântida, refugiado, salvos da barca de Noé, sei lá mais o quê. Então, aqui foi registrado na Bíblia, como Noé, e em outros lugares também ficou registrado esse grande dilúvio que houve. Então, no Egito tem esse mito dos 7 senhores da luz, que criaram Osíris, Ísis e tudo mais. Aí você vai para a Índia, você vai encontrar também os senhores da luz, são 7 senhores da luz, que são senhores que não tiveram
tiveram uma vida na Terra num plano, mas não chegaram no plano material, eles eram eternos. Aí você vai na China, tem os 7 senhores, 7 portais, 7 dragões, 7 tudo. Então esse mito do 7, esse valor do 7 é muito grande. Então a humanidade dividiu o horóscopo com 7 signos. Então, nós vamos ter Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, Saturno e Júpiter. Deu 7. Os 7 senhores da luz. Hoje nós entendemos assim. Agora, só que entrou a Era de Aquário desde 1782, 81, por ali. Outros falam que é mais, outros falam que é menos. Mas foi nesse período que Urano foi avistado. E Urano já foi previsto que viria lá no Egito. Depois dele apareceu Netuno, que já era previsto e falado na Grécia, grande senhor dos mares, né? Senhor da navegação, senhor da poesia, senhor da inspiração. E mais recentemente, Plutão. E entre eles um asteroide que é o Quiron. Então nós temos não 7 mais senhores da luz, mas 10 senhores da luz. Então nós temos mais 3 eras para completar esse caminhar da raça humana pelo giro celeste. Mais ou menos se entende isso. Nós viemos até o 7º, agora nós pulamos, saltamos e vamos começar do 0 outra vez. E temos mais 3 eras, 4 quase, para evoluirmos. E quando chegar lá, daí vai ser o que quem estiver vivo, que não vai ser nenhum de nós, mas aqueles que tiverem vão contar a história do planeta Terra. Então essa história já vem sendo contada e nós deixamos registrado em pedra, em ouro, em todos os lugares, joias, de todas as maneiras. E tem interpretações de todas as maneiras. Então, o mais importante para todo ser humano eu vou casar, eu vou ter filho, a minha saúde, vou ser rei. Se vou ser rei, eu vou chegar a ser entronizado. Por exemplo, uma das coisas que é muito feita no Brasil, tem astrólogos especialistas em astrologia jurídica. Então, antes quando aceita um cliente, já faz o horóscopo do cara, já sabe o que vai dar, o que não vai dar, quais as possibilidades da pessoa. E eu conheço pessoalmente muitos médicos que não entram numa sala de cirurgia se não fizer o horóscopo dele e da pessoa que ele vai operar. Se der que a pessoa vai morrer, ele não faz aquela cirurgia naquele dia. Então tem sido usado com muita propriedade para muitas coisas. Artistas todos que vão fazer show aqui, vão fazer show ali, vão lançar uma proposta nova, sempre fazem as suas astrologias e o seu conhecimento. Mas houve uma coisa que mexeu com todo mundo no período de 200, 100 e pouco depois de Cristo, que foi na época de Santo Agostinho, que foi o livre-arbítrio. Porque eles falavam assim que a astrologia ela não dava livre-arbítrio para as pessoas, era fatalista. Porque falava assim, vai acontecer, por exemplo, uma pessoa, vamos falar da astrologia médica, então tem possibilidade daquela pessoa morrer. E estava no mapa da pessoa. Aí é fatalista, então não respeita o livre-arbítrio. Não é verdade, eu vou explicar por que não é verdade. Então, mas a nova religião que ia se impor no mundo pegou aquilo e falou assim, nós defendemos o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio,
e as religiões de outros estados, que era do Egito, da Grécia, da China, da Índia, de todos aqueles países árabes que estavam no apogeu da sua força, não defendem, eles são fatalistas. E começou a guerra sobre isso e ninguém mais falava sobre isso, até que Santo Agostinho teorizou sobre isso, escreveu muitos livros que são encontrados no Vaticano, e acho que tem até para vender, ele falando contra a astrologia, dizendo que ela era fatalista e que os astrólogos eram charlatões. Então, quando começou a Santa Inquisição, os primeiros que foram para a fogueira, quer dizer, que eles achavam, né, foram os astrólogos. E não só astrólogos, quem frequentava os astrólogos, quem lia os astrólogos. Então, daí os astrólogos pegaram todo aquele conhecimento que eles tinham e fecharam em algum lugar. Escondendo, tornou-se esotérico, com S. E as pessoas começaram a falar assim, não, nós somos donos do nosso destino. Eu renuncio os deuses. Aí, no caso, eram os deuses gregos, né? Vênus, Marte, né? Então, não, eu sou livre, eu tenho meu livre-arbítrio. Esses deuses não mandam em mim. Então, houve um levante sobre isso. Foi horrível, até muito pouco tempo atrás. Então, é importante que a gente saiba que, quando nós começamos a olhar os senhores que regiram as eras de touro, né? As eras de Áries, que é a era de peixes, nós vamos pegar Saturno, né? Regiu a era de touro. Então, você vai ver toda a característica de Saturno. A era de peixes de Jesus, Vênus, o amor, né? Nós vamos pegar toda a característica dele. E agora a gente pega a era de Urano. Então essa era do Urano, então os astrólogos e todos aqueles que acreditavam nessa ciência sofreram tanto, que começaram a fazer seus encontros e rituais em segredo. Então nós temos não só os astrólogos da Europa, da Ásia, da África, né? Como da América, dos índios, chamados índios, dos maias, dos astecas, tudo, fecharam a boca e deixaram marcado em pedra. Todos eles fizeram isso, porque pedra só se estourar pedra. Então, e daí o mato cresce em cima, eles nem veem que a pedra está ali. E graças a Deus deu certo, né? Então tem o calendário do sincronário da paz dos maias, você vai olhar e vai falar, como que os caras viram isso? Como que sabiam isso? Não tinham os recursos que nós temos hoje, mas sabiam, né? Então, passado todos esses anos, essa ideia, com a proximidade da era de Aquário, começou a se questionar sobre o livre-arbítrio. E os astrólogos entenderam que deviam mudar a linguagem que estavam falando. Não ser fatalista, então você vai morrer. Você vai morrer, vai morrer. Mas não fala vai morrer. Você tem a possibilidade de morrer tal data. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Então, eu tenho na casa 8 vários trânsitos que eu posso morrer num daqueles trânsitos. Tanto que o meu pai, quando levantou o meu horóscopo quando eu era pequena, ele tinha certeza que eu não ia chegar a ser adulta. Ele tinha certeza que eu ia morrer antes. Minha mãe tinha tanto pavor que ela achava que qualquer resfriado que eu ia ter, ela já me punha o melhor vestido e me preparava para morrer. Ela achava que eu ia morrer, porque no horóscopo está escrito que eu ia morrer. Quer dizer, eu falei, estou morrendo desde que nasci, na realidade. Já passaram-se 76 anos. Então, eu continuo morrendo, mas só vou morrer. Então, sempre daqui a 15 dias eu vou morrer, né?
Então, mas como é que faço? Como é que eu fiz? Quando eu tinha 16, 17 anos, que eu entrei como sócia do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e fui desenvolver um estudo de astrologia lá, com esses conhecimentos, que eram um ciclo esotérico, de conhecimento oculto, que trazia todas essas gamas que eu estou falando para vocês. Eles falam assim, que quando passa, tem umas certas conjunções, né? Em determinadas casas, que mais para frente nós vamos estudar sobre isso, que indica que você realmente tem possibilidade de desencarnar. Porque para a astrologia, está vivo, está morto, está na mesa. Me diz uma coisa, como é que eu sei quem é a pessoa no dia que ela nasce? Quem contou aquela história que ela vai ser XY? Então, na realidade, eu estou fazendo um horóscopo não do dia que ela nasceu, estou fazendo um horóscopo da passada dela. Entende? Aí a gente vai entrar na astrologia tibetana, que também vamos falar isso mais para frente. Então, a gente tem possibilidade de realmente desencarnar. Então, quando eu vejo que está no meu horóscopo, que eu tenho essa possibilidade, ou eu desencarno ou me transformo. Então, porque a transformação vai ser fatal. Então, eu me transformo. Então, nessa, eu consegui fazer um monte de coisa diferente. Tanto que eu tinha uns parentes que falavam assim, Ana, eu não aguento você se transformar tanto. Mas eu ficava só quieto olhando. Eu falei, não, eu sei porque eu estou me transformando. Agora mesmo eu também estou me transformando. Agora eu vou começar a cuidar também de plantas ancestrais, sementes, outra coisa. É outra transformação. Então, ou você se transforma de verdade, ou você morre. Então eu me transformo. Faço rituais, rezo, peço, fico quieta, eu vejo quais são as possibilidades e consigo passar aquela fase. Quando não passa, pronto, está liberado. Então é assim que a pessoa vê, não é que é fatal, não existe fatal. Se você deixar, como a maioria das pessoas deixam, elas se deixam levar por qualquer coisa que tenha no céu, na terra, ela vai cumprir mesmo esse destino amargo. Se não, ela que decide se ela vai viver ou não. Daí você vai ver que nos livros antigos chineses dizem que o homem comum obedece os signos. E o homem evoluído, eles falam homem, mas o ser humano domina os céus. Então, essa é a grande possibilidade. Você aprende a ver o que está nos céus, a influência dos astros para se guiar, evitar ou se deixar cumprir. Então, é isso que eu quero dizer para vocês sobre o livre-arbítrio. Você tem possibilidade de dizer, eu quero morrer. E daí, na sua possibilidade que está no céu que vem, você vai morrer mesmo. De acidente, alguma coisa, alguma doença, você vai morrer. Você decidiu que você quer morrer. Eu conheci um senhor que ele falava assim, eu vou morrer quando tiver 72 anos. Toda vez. Era o meu vizinho. Pai da minha vizinha. Então chegou a 72 anos e falei, esse ano eu vou morrer. E ele morreu. Mas só decide. Então nós decidimos o nosso destino. Você acha que é mentira, que não é verdade? Experimenta decidir o seu destino para ver se não é. Então nós vamos falar mais na próxima vez, tá bom? Muito obrigada.